Olá pessoal, meu nome é Renato, sejam bem-vindos a mais essa videoaula. No treinamento de hoje vou mostrar para vocês a parte de controle de transações associada a banco de dados e também aqui ao Delphi RadStudio. Então o que eu tenho como ferramenta? Tenho essa aplicação, eu vou mostrar como é que está o código fonte dela. Eu faço uma conexão com o banco de dados Temp, ele me dá o status, abro uma transação, posso dar um rollback, abrir a transação, dar um commit ou ainda criar uma nova aba para digitar os meus comandos SQL, por exemplo, select um as result. O resultado vem para cá, union all, tudo aqui no Delphi, como se fosse um editor SQL normal. Se eu quiser eu posso abrir um novo command, que eu posso criar declare @t as a table, onde eu tenho o ID inteiro, certinho, @t, os valores 1, 2 e 3. Ele executou aqui uma linha afetada. Eu vou vir para cá, eu tô na mesma seção, né? Vai dar um pau porque a tabela não existe, porque ela não é uma tabela temporária, é uma tabela que está simplesmente dentro de uma outra query, de um outro editor. Se eu quisesse criar uma tabela temporária e eu tivesse colocado aqui, por exemplo, um jogo da velha, então eu vou executar, droga, aqui é create, né? Create table, a tabela foi criada, agora eu posso dar um select. É bom executar isso aqui de fora por conta dos erros, né? Então a tabela está aqui dentro. Eu vou tentar pegar essa tabela e acessar aqui do SQL Server. Por exemplo, eu vou me conectar aqui no mesmo banco, vou me conectar com o meu usuário, vou entrar aqui no TempDB, vou tentar dar um select naquela tabelinha lá, vocês vão ver que ela não existe. Beleza. Agora eu vou criar uma tabela, create table, com dois jogos da velha, teste, que é uma tabela agora global, temporária. Então eu tenho o ID inteiro e eu vou inserir nessa tabela teste os valores 1, 4 vezes, executado. Pegando essa tabela teste e entrando aqui, posso criar um novo editor de leitura, para mim não mexer naqueles. Então eu estou compartilhando os dados. Agora olha só o que me acontece. Eu vou criar um novo command e dar um insert into na minha tabela teste com o valor 10, sendo que eu vou abrir uma transação 20, 30. Então eu executei aqui 3 linhas, vou fazer a leitura, as linhas estão aqui, eu estou em outro editor. Agora eu vou tentar dar uma lida nessa tabela aqui ainda no mesmo editor, né, que criou a tabela. Olha só, está travado. Por quê? Porque essa transação que foi aberta numa outra seção, como se fosse um outro usuário na aplicação, travou a minha query. Então está gerando para mim um lock. Então eu posso pegar essa tabela ainda aqui, fazer um novo insert 40, 50, seria mais duas linhas, estou lendo, vou tentar abrir aqui uma nova query, também está travada, porque esta aplicação foi a aplicação que abriu a transação. Agora eu vou dar um commit, vou voltar lá, olha só,
os valores já apareceram aqui no editor. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma nova query, vou dar um begin_tran, chamar de x, por exemplo, vou dar um delete from na minha tabela temporária, criando uma transação, certo? Então, as 9 linhas foram deletadas, vou executar aqui a query, olha só, aqui nesse caso ele está abrindo uma nova connection, são como se fossem assim, 3 instâncias, 3 clientes conectados. Também aqui não vou conseguir fazer nada, vamos voltar lá no Delphi, vou executar, está travado, ó. Ele não responde porque o meu comando não é assíncrono, então a minha aplicação inteira ficou travada. Agora eu vou voltar aqui e vou dar um rollback em x. Rollback tran. Desfiz a transação, eu voltei para cá, as linhas apareceram e a minha transação ela não foi mais, aliás, ela não foi compartilhada. Então, qual é o conceito? Estou dentro do editor do Delphi, dentro da minha aplicação, abro uma transação, tudo que eu fizer de inserção ali dentro vai dar pau. Por quê? Porque dentro daquela transação os registros vão ficar locados para mim. Então, em qualquer momento eu posso abrir, dar um begin_tran, posso inserir valores e posso também ler esses valores que eu estou inserindo. Então eu não me loco, por exemplo, abrir essa transação, inserir os valores, mais valores, vou fazer uma leitura, tá aqui todos os valores. Posso abrir um novo editor aqui, porque no caso eu não estou abrindo uma nova conexão com o banco. Sei lá, top 5 asterisco, tá aí os 5. Mas aqui agora eu não posso mais fazer, vou tentar fazer uma deleção. Olha só, a deleção ficou travada, porque ele está aguardando que a transação remova o lock da tabela. Então, se eu agora, eu vou cancelar a execução. Se eu voltar para cá e eu der um commit, agora sim eu posso dar um delete na minha tabela, porque executando aqui novamente, ó, a tabela não está mais travada. Então é isso que acontece quando eu deixo uma transação aberta, eu loco outro usuário. Como eu poderia fazer para compartilhar essa transação mesmo tendo uma transação aberta? Por exemplo, eu vou abrir uma transação agora, begin_tran, vou executar o meu comando select. Tá lá, porque eu ainda não modifiquei, então essa transação ainda não gerou nenhum lock. Agora eu vou inserir o valor de número 400 aqui. Vamos voltar. O lock foi concedido. Então eu posso pegar essa tabelinha aqui, então ela vai ficar presa. No caso, se fosse uma tabela física, não fosse uma tabela temporária, olha só, eu dou um it no lock, então eu estou lendo os registros sem considerar lock algum. Então isso aqui é uma leitura suja da minha base de dados, porque eu ainda não sei o que vai acontecer com esse 400. Por exemplo, coloquei um outro valor, vou voltar aqui, se eu abrir aqui essa coluna, você vê que o registro está aqui dentro. Agora eu vou voltar, vou dar um rollback, vou refazer a minha consulta, você vai ver que o registro desapareceu. Por quê? Porque quando você faz um it no lock, você não trava as suas queries, mas, contrapartida, usando o it no lock, você passa a fazer a leitura suja dos dados. Então, dependendo do relatório, se você estiver desenvolvendo, vale a pena, dependendo, se for um relatório gerencial, você poderá tirar esse relatório utilizando a opção It No Lock para que você não trave, por exemplo, um diretor. Só que naquele momento ele pode ter uma informação errônea. Se por acaso vendas estiverem acontecendo e transações forem desfeitas, ele vai achar
por exemplo, que alguém deletou, quando na verdade alguém apenas deu um rollback em uma tabela. Então, esse comando ele é legal, porque em certo ponto ele não causa uma concorrência, mas em certo ponto ele te dá a informação errada. Então, como é que eu consigo resolver esse problema? Então, existe aí um esquema chamado Data Warehouse. Nesse Data Warehouse eu consigo mover os registros realmente consolidados para um novo banco e fazer os meus relatórios em cima dele. Então, não preciso ter a opção with no lock. Então, isso aí já é um outro conceito, é uma outra forma de se trabalhar e evitar problemas de transação. Se eu faço um commit, eu finalizo tudo que foi gravado desde aquele begin tran até determinado ponto. Se eu faço um rollback, eu desfaço tudo que foi feito desde aquele begin tran até aquele ponto. Então eu tenho milestones, eu tenho marcos dentro do meu banco de dados, ou como fosse checkpoints, e esses checkpoints eles estão abertos sempre dentro de uma transaction. Agora, se eu não abro uma transaction e eu dou um delete na minha tabela, como eu fiz aqui, só tenho essas 3 linhas. Não tem como eu dar um rollback, porque uma transação não foi aberta, então não tem um save point, por assim dizer, entendeu? Eu não posso dar um rollback aqui no meu banco de dados, porque não há transações pendentes. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E no próximo vídeo eu vou mostrar como eu fiz aquela aplicação para a gente visualizar, como se fosse aqui um editor dentro do SQL Server, essas transactions. Obrigado a todos e até a próxima videoaula.